Sejam bem-vindos ao Conversa com Autores e Autoras, iniciativa do Centro de Estudos da ANAF. Nosso objetivo é valorizar a produção intelectual dos membros da Advocacia Pública Federal, oferecendo um espaço para compartilhar obras e experiências. Hoje, temos o prazer de receber o Procurador Federal Bruno Monteiro Portela, associado à ANAF e um dos autores do livro Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Bruno Portela é Procurador Federal, membro da Advocacia Geral da União, coordena o Laboratório de Inovação da AGU e o Comitê Regulatório de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócios. Ao longo da carreira, ocupou os cargos de Secretário de Inovação em Micro e Pequenas Empresas e de Secretário Especial Adjunto de Produtividade e Competitividade no Ministério da Economia. Também foi consultor jurídico nos ministérios MDIC e MCTI. Atuou como membro dos Conselhos de Administração da Embrapa e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, além de ter sido conselheiro fiscal no BNDES, na Alcântara Cyclone Space e na própria ABDI. Dr. Bruno, para começarmos, gostaríamos de saber o que motivou você e seus coautores a escrever sobre o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Zé Roberto, eu até agradeço mais uma vez o espaço concedido pela ANAF, pelo Centro de Estudos da ANAF, para a gente falar um pouco da nossa obra. É uma obra que conta com 2 procuradores federais e 2 advogados da União. Eu, procurador federal desde 2006, Leopoldo Muraro, procurador federal, que hoje está na consultoria jurídica do MCTI, Caio Barbosa, que coordena a Câmara Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação dentro da Consultoria Geral da União, e Rafael Dubé, que é um advogado da União, hoje como secretário executivo adjunto no Ministério da Fazenda. Quando nós decidimos elaborar, construir essa obra, era muito focada na passagem de conhecimento. Era muito necessário a gente mostrar os avanços legais que nós tivemos nos últimos anos, principalmente do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e de outras 8 leis que a gente também trata no livro. O Marco Legal, realmente, ele trouxe um avanço para a área de inovação muito grande. Por quê? O Marco Legal a Emenda Constitucional 85 de 2015, que a gente chama de Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Emenda Constitucional 85 de 2015, a atualização da Lei de Inovação, que é a 10973 de 2004, pela 13243 de 2016, e o Decreto 9283 de 2018. Então, esses três normativos, que vai da Constituição, passando pela Lei de Inovação e o Decreto, formam um Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a gente entendeu muito necessária a elaboração dessa obra, não só para os colegas procuradores, que vão atuar hoje com mais de 200 ICTs, ou seja, instituições de ciência, tecnologia e inovação que atuam dentro da administração pública federal, buscando uma agenda ampla de inovação, de construção, por meio de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de soluções inovadoras, mas também por toda a gestão pública que vem trabalhando com a legislação dentro do governo federal e vem trabalhando com grandes alianças estratégicas. E qual o grande papel do advogado público? Garantir segurança jurídica. Garantir segurança jurídica numa temática que, de certa forma, envolve risco. A inovação envolve risco. E o que você tem que trazer, sim, é uma segurança para o gestor para atuar dentro dessa área. E o livro foi, sim, um grande instrumento, uma grande ferramenta para os nossos colegas que vão operacionalizar esses instrumentos jurídicos junto com os gestores, mas também para os gestores. É um livro que é muito buscado na academia, na comunidade científica e no setor privado. A gente chama muito isso. Essa junção de esforços dentro do ecossistema de inovação de tríplice hélice. Por quê? Você está com o Estado, que nós representamos como advogados públicos federais, com a comunidade científica, a academia, ou as nossas instituições de ciência, tecnologia e inovação, que são públicas, e estão também trabalhando como academia, como universidade pública federal, nos estados, e também o setor privado. O empreendedorismo inovador brasileiro, que pode, por meio de alianças estratégicas, trabalhar instrumentos de fomento à inovação. Então, o livro traz uma série de possibilidades dentro desse avanço legal para que o Estado seja mais inovador. E para que ele conte, dentro dessa estruturação legal, que ele conte com a comunidade científica e o setor privado para construir, para trazer inovação para o país. Perfeito. O livro ele trata de um conjunto normativo essencial para o desenvolvimento tecnológico do país. Poderia nos explicar, em linhas gerais, o que é o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e por que ele é tão importante? Claro. Como eu falei, é uma junção de 3 grandes normativos, que vem da Emenda Constitucional 85 de 2015, que colocou inovação, a partir lá do seu artigo 218 e seguintes, dentro da Carta Magna Brasileira. Então, começa a dar, de forma ampla, a devida atenção
para a agenda de inovação no país e as possibilidades. A própria Constituição traz a possibilidade de diversas formas de aliança estratégica com qualquer instituições de qualquer natureza. A Constituição começa a abrir ali a possibilidade da administração pública brasileira buscar parceiros, né, privados ou públicos, com ou sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiros, e ali reforçou, né, esse marco, né, esse rol de legislação, de legislações que podem trazer segurança jurídica para a montagem das alianças estratégicas aí, por meio da Emenda Constitucional 835, da Lei 10.973 e do Decreto 9283, que formam o marco. O marco traz, né, grandes agendas de alianças estratégicas, de ambientes promotores de inovação, como implementar, consolidar, criar ambientes promotores de inovação, traz possibilidade de uma compra pública de inovação, como a gente fez no caso da vacina da AstraZeneca, ou seja, comprar, né, que a gente brinca até com a possibilidade de fracassar, isso não existia antes, então a gente deu essa segurança jurídica para o gestor que quer inovar, utilizar os instrumentos do marco com a possibilidade de fracassar e de não conseguir ali, né, a solução, o objetivo, mas que dá uma liberdade para o gestor buscar essa solução através desses instrumentos e também deu uma modelagem adequada, que é a ICT, que é uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, que é muito citada durante, entre todos os artigos ali da lei de inovação, é a grande instituição, como a gente vê as universidades, como a gente vê os grandes laboratórios públicos e a própria AGU. A AGU foi reconhecida como uma instituição de ciência, tecnologia e inovação e ela pode usar os instrumentos do marco como o ICT, ou seja, como a própria Universidade Federal usa, buscando ali pesquisar e trazer soluções inovadoras. Então o livro traz, né, de certa forma, esses avanços, né, e apresenta, né, para os operadores, né, do direito, os gestores que vão utilizar os instrumentos, como utilizar da melhor forma e da forma mais segura. A gente tenta ali interpretar o que o legislador, né, construiu. E por nós termos aí os 4, né, coautores, nós termos participado da criação do marco, eu estava como consultor jurídico do MCTI na época, o Leopoldo Muraro era procurador-chefe do CNPq, né, que é uma importante ICT dentro do ecossistema brasileiro. O Rafael do B estava na Casa Civil, trabalhando na agenda de inovação na Casa Civil, e o Caio era meu substituto lá na consultoria jurídica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então a gente tenta trazer, né, esse olhar, não só do avanço, mas também um olhar de interpretação, como os colegas advogados públicos e gestores podem aplicar a legislação, essa nova legislação, né, com interpretação quase que autêntica, mas uma interpretação que busca ali trazer o espírito do marco, que é muita liberdade para o gestor que quer inovar, né, e agora instrumentos bem construídos, né, legalmente. Perfeito. A obra aborda instrumentos práticos para a implementação da política de inovação. Que pontos da legislação você considera mais relevantes para o trabalho cotidiano das instituições científicas, tecnológicas e de inovação? Perfeito, né? Dentro dos grandes instrumentos que nós podemos citar aqui, tem os instrumentos de fomento, né? Então a lei traz diversos instrumentos, que vai de incentivo fiscal, vai instrumentos de fomento à inovação via recurso público. Nós temos instrumentos que permitem ao Estado não só comprar inovação de uma startup ou de uma academia, né, de uma comunidade científica ou de uma empresa, né, que trabalha com soluções inovadoras, mas também comprar a própria empresa, comprar a própria startup. Já no começo do marco legal da lei de inovação, no artigo 5º lá fala da possibilidade do Estado brasileiro, né, ter a participação minoritária em empresas que ele entende que são estratégicas e são inovadoras e ele pode realmente comprar. Então, você já vê que muda um pouco, né, do olhar do setor público, mas um olhar muito mais abrangente, até pensando de forma empreendedora. Mas o Estado também pode ceder o uso dos seus imóveis ou dos seus laboratórios, né, do seu capital intelectual para buscar grandes parcerias estratégicas para inovação. Então, ele pode ceder um terreno na universidade ali para colocar uma Big Tech ou para colocar uma empresa de tecnologia, uma empresa que trabalha com IA e ali, né, trabalhar com aquela empresa na formulação de um ambiente promotor de inovação, mas também na possibilidade de construir soluções inovadoras em conjunto a partir daquele instrumento de cessão de uso que ele pode fazer. Além disso, o Estado também pode comprar inovação, como eu disse, no estado da arte ou na fronteira do conhecimento, como a vacina, ou às vezes uma solução de terapia avançada para um remédio do SUS, ou às vezes uma linha de transmissão leve, uma solução que vai beneficiar toda a população com, né, melhores preços na parte de energia elétrica, mas também pode trabalhar soluções, uma nuvem soberana para o próprio Estado brasileiro, ou seja, ele pode usar o instrumento de compra pública não só para fomentar um empreendedorismo inovador, criar centros de competência, mas para resolver um problema seu,
ou um problema da sociedade, né? Uma ponte, né, extremamente moderna, um hospital digital inteligente, que o SUS pode, né, trabalhar uma compra pública de inovação nesse sentido. E também eu posso também destacar, né, dentro desses avanços que o Marco trouxe, a possibilidade do Estado, né, trabalhar a difusão tecnológica. Eu quero dizer com isso, ele trabalhar com essas parcerias ou com essas compras públicas de inovação, o Estado hoje pode fornecer a propriedade intelectual do que ele comprou ou do que ele, né, buscou ali cooperar, co-desenvolver, co-criar. Quero dizer é que, por meio dessas parcerias com uma entidade privada ou com uma entidade pública, o Estado pode ceder a propriedade intelectual do que for construído, buscando atrair ali para aquela agenda que é estratégica para ele, parceiros, né, que são importantes, são relevantes, e a propriedade intelectual tem um valor muito grande. Então, são diversos avanços e diversas liberdades que o gestor, né, teve, né, que o gestor agora tem, por meio do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Outros dois grandes instrumentos que eu posso citar aqui, primeiro é o convênio PDI, ou seja, o Estado pode, por meio de recursos públicos, que são repassados, né, por meio de um convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação, buscar uma parceria com a ICT pública, estadual, municipal ou federal, né, entre entes políticos ou dentro da mesma administração pública, para trabalhar soluções, né, co-criar, co-desenvolver. Então, por meio de recurso público, ele pode passar recursos e esse convênio permite que, né, o objeto não seja conseguido. O que eu quero dizer? É um convênio que tem um olhar aleatório, né, é um contrato meio e não de resultado. É mais um instrumento que permite o gestor, na busca de inovar, na busca de soluções inovadoras, para, né, melhorar a qualidade de vida da população, ele pode arriscar, e arriscar com segurança jurídica. Além desse instrumento, tem um acordo de parceria PDI, o acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ele pode firmar parcerias, alianças estratégicas com as Big Techs, né, com as companhias, né, de tecnologia, com empresas na área de saúde e receber recurso privado para essa aliança, para essa cooperação. Então sai um pouco do que a gente tem, né, no mundo tradicional das parcerias, que são instrumentos que dão ainda mais liberdade para o gestor, para buscar parceria e ter financiamento privado, né, sem qualquer burocracia. O senhor até falou um pouco sobre isso, começou a falar, de como foi a sua experiência, né, de participar da construção e da aprovação das normas que compõem o marco legal. Perfeito, eu até brinco que eu saí da terra para o espaço. Eu comecei lá em 2006 como procurador federal do INCRA, né, trabalhei 5 anos com reforma agrária e regularização fundiária, né, trabalhando no programa Terra Legal, que era regularização fundiária na Amazônia, retomando terra pública de grileiros, e eu brinco que de lá eu fui para o espaço, ou fui para Faria Lima, porque de lá fui ser o procurador-chefe da Agência Espacial Brasileira, né, e ali começou a minha história com a agenda de inovação, já em 2010, 2011, e fiquei de 2010, 2011 até 2016 como consultor jurídico do MCTI. E foi nesse momento que nós construímos o marco. O marco, no início, seria um código de ciência, tecnologia e inovação, mas o parlamento entendeu, né, a relevância, né, dessa temática, né, olhando para o futuro. A gente vê isso de forma muito mais clara hoje, com o uso e aplicação de tecnologias emergentes como IA, como o Estado brasileiro precisava se modernizar. E a gente avançou muito nos últimos 10 anos, e eu vi realmente de muito perto esse avanço. Então, ali em 2012, a gente começou a trabalhar, né, o que seria o marco, por meio de um código, mas o parlamento entendeu que era tão importante que disse, olha, vamos realmente levantar um pouco o sarrafo, vamos trabalhar por meio de emenda constitucional. Então veio a emenda constitucional 85 de 2015 que eu falei, e depois na sequência, já em 2016, a gente aprova a Lei de Inovação em fevereiro de 2016, modificando a Lei 10973 de 2004, mas também outras 8 leis, que é a Lei de Licitações, Lei do Estrangeiro, Lei de Incentivos Fiscais. Foi uma mudança realmente muito forte, que trouxe, né, uma possibilidade muito grande de inovar com segurança jurídica. Eu estava lá na Conjunto do MCTI e, na sequência, eu fui ser o consultor jurídico do MDIC. Então, eu brinco que eu consegui ver inovação na academia, na comunidade científica, que o MCTI é muito formado dessa pesquisa pública, né, que é feita nos nossos centros de competência, principalmente nas universidades federais e estaduais. E depois fui para o MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, ou seja, que trabalha com todo o setor produtivo, principalmente as startups. Então, né, eu tive a oportunidade de ajudar, de contribuir como consultor jurídico do MDIC no decreto que saiu em 2018, que regulamentou a
a lei de inovação. Então, dentro dessa perspectiva, eu vi um grande ganho para o país. E hoje nós temos, né, sem sombra de dúvida, eu já falei isso em outros países, a convite de outros países, de organismos internacionais, nós temos a legislação mais moderna da América Latina e Caribe para trabalhar inovação dentro do setor público. Um dos desafios da inovação no Brasil é a articulação entre o poder público, instituições de pesquisa e o setor produtivo. Que avanços o marco legal trouxe nesse sentido? Perfeito. É uma excelente pergunta, porque traz exatamente a importância e o espírito do marco. O marco ele queria potencializar essa possibilidade de parceria, né? Como eu disse, com a tríplice hélice, governo, né, comunidade científica, academia, universidades e setor privado. Hoje a gente até chama de quíntupla hélice, mas tem hoje várias hélices nesse sentido, porque a gente coloca meio ambiente e sociedade civil. Aí tem outros que colocam investidores, né, os investidores anjos de startups. Mas a ideia, né, e o marco cumpriu muito esse escopo, esse objetivo, ele ampliou a possibilidade de ter qualquer hélice, ou 5, ou 6, ou 7. Por quê? Porque o marco dá essa possibilidade de você buscar aliança estratégica com qualquer tipo de entidade, pública, privada, nacional ou estrangeira, com sem fins lucrativos. Ou seja, entra tudo isso. Entra a sociedade, entra o meio ambiente, entra instituições do exterior, entra instituições nacionais, entra empresas, entra ICTs públicas. Então o marco trouxe essa possibilidade e trouxe uma liberdade muito dentro dessa possibilidade de você firmar, né, com um olhar do gestor estratégico. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar não só o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas as leis que vieram na sequência, eu tive a oportunidade de trabalhar também. Se pegar o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Marco Legal das Startups e a própria Lei de Licitações, que tem ali contrato administrativo de compra para comprar inovação e para buscar uma solução inovadora, você tem ali cerca de entre 20 e 25 instrumentos. Desses 20 e 25 instrumentos, o legislador permitiu, né, para o gestor que quer inovar, a possibilidade de firmar de forma direta essas alianças, essas contratações ou essas cooperações. Ou seja, colocou uma liberdade muito grande para o gestor, mas com liberdade vem responsabilidade. Mas o gestor, tecnicamente bem instruído, né, com robustez técnica, ele pode buscar os parceiros que ele entende que são os parceiros adequados para entregar, né, no final ali daquela jornada de cooperação, a melhor solução. Então ele tem a possibilidade de ou fazer uma seleção ou escolher direto, né, o seu parceiro, e vai explicar no processo por que escolheu o parceiro A, B ou C. Mas mostra bem, né, a amplitude de liberdade que o gestor teve por meio da legislação. Não só uma amplitude de instrumentos, mas uma amplitude de decisão, né, uma abertura, uma liberdade na decisão de dizer com quem ele quer fazer e por que ele quer fazer com aquele gestor, se assim ele entender. O livro também trata de mecanismos como encomendas tecnológicas, compras públicas e parcerias. Poderia comentar como esses instrumentos podem ser aplicados na prática? Claro. E eu vou usar um exemplo que eu tive a honra e a felicidade de participar junto com um dos coautores, o Caio Barbosa. Estava como secretário de inovação e fui chamado no Palácio do Planalto para trabalhar, na minha visão, a maior compra pública de inovação do país. Não pelo valor, né, mas em razão do momento, do que ela significou. A gente participou, né, da construção junto com a colega Deolinda Cruz, que era lá da Procuradora-Chefe da Fiocruz, da compra, né, de inovação da vacina AstraZeneca, de combate ao Covid. E ali a gente colocou de pé um dos instrumentos mais complexos, né, do ordenamento jurídico brasileiro, que é a encomenda tecnológica, que você está comprando algo que não existe. A vacina não existia. Mas a gente colocou de pé em 3 meses um contrato extremamente complexo de 2 bilhões de reais, mas no momento de guerra sanitária que a gente estava vivenciando. E se não fosse, né, esse instrumento, a gente não teria vacina no Brasil. Por quê? Porque a gente teria que comprar via lei de licitações, contrato tradicional. Então isso nunca chegaria na ponta para quem realmente estava precisando e quem estava precisando se proteger de uma doença muito séria, de uma epidemia. Então a gente conseguiu, né, mostrar, não só no livro que era possível, mas também na vida real e como procurador, né, é isso que nos honra muito, como advogado público, como servidor público, de poder servir com esse conhecimento, né, principalmente eu e o Caio, nessa construção do contrato junto com a doutora Deolinda, que é a maior compra pública de inovação, porque ali começou a ser compreendido pela sociedade brasileira que esses instrumentos de inovação que permitem o gestor inovar com segurança jurídica, eles são muito importantes, principalmente quando você mais precisa. Então, por meio da encomenda tecnológica, que é uma compra pública de inovação pré-comercial, porque a gente vai comprar aquilo que não existe,
a gente mostrou que a administração pública pode dar respostas rápidas em momentos cruciais. Perfeito. E quais são os principais obstáculos ainda existentes para a plena implementação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil? Perfeito. Eu vou falar o que é clássico e o que a gente vê na literatura até internacional. A OCDE, em pesquisa com os países desenvolvidos, perguntou para os gestores dos países desenvolvidos qual era o maior problema de inovar no setor público. Eles responderam: capacitação. 75% deles responderam que era capacitação. Então, eu trago exatamente isso. Acho que o primeiro desafio é fazer com que o ecossistema de inovação conheça os avanços legais do marco. Esse foi o grande objetivo dos coautores na elaboração do marco. Levar o conhecimento amplo da população brasileira, principalmente do ecossistema de inovação, que usa esses instrumentos, que estão dentro da administração pública, ou na academia, ou também no setor privado, que conhecesse esses instrumentos que nós construímos lá atrás e que realmente trouxeram grandes avanços. Então, o maior desafio é fazer conhecer. Inclusive, já que a gente está na nossa associação, na ANAF, poucos colegas da carreira conhecem a temática, conhecem essa agenda, muito porque não trabalham, mas é interessante conhecer porque, mesmo não sendo do cotidiano, do ordinário deles lá, trabalhar com inovação, pode surgir demandas de problemas públicos reais que sejam enfrentadas por meio desses instrumentos. Então, instrumentos que podem ser utilizados na Funarte, na FUNAI, no MDA, no próprio MCTI, no Ministério da Saúde, no IBAMA, no INSS, são instrumentos que buscam trazer inovação para o setor público, ou para dentro ou para fora, e os colegas advogados públicos precisam conhecer essas possibilidades. Então, a gente tem diversas possibilidades e o livro traz, como não só como aplicar, mas também a gente apresenta esses instrumentos e como deve ser aplicado, como devem ser interpretados como doutrinadores, esses instrumentos. Doutor Bruno, antes de encerrarmos, deixo um espaço aberto para que o senhor possa fazer uma fala final, deixar uma mensagem aos colegas da advocacia pública ou ao público que estão nos acompanhando. Perfeito. Primeiro, e novamente agradecer à ANAF, esse espaço do Centro de Estudos, para apresentar a nossa obra feita e construída em 2018, em 2019 nós lançamos, nós estamos indo agora. Está aí até na tela para vocês a quarta e última edição, revisada, atualizada e ampliada, trabalhando o grande marco, como realmente ele foi construído e como nós pensamos que ele pode sim favorecer a inovação no Estado. Então, o meu último recado vai para os colegas, realmente conheçam, comprem a obra até para vocês lerem. Tem vários colegas que estão trabalhando nas universidades, nas ICTs públicas, tanto na administração direta quanto na administração indireta, na PFN, no Banco Central. Então aqui nós temos diversos instrumentos que nós estamos usando, inclusive na AGU, no nosso laboratório de inovação, dentro dessa busca, dessa perspectiva de trabalhar desafios da nossa advocacia pública, não só federal, mas brasileira, com as advocacias públicas municipais e estaduais, a gente está usando esses instrumentos para inovar dentro da administração pública, dentro da AGU, ali com soluções inovadoras e soluções que vão demandar o uso dos instrumentos do marco. Então aqui fica, mais uma vez, o convite para vocês conhecerem essa obra e ampliar, não só para dentro da nossa instituição, mas para os nossos órgãos assessorados também, que a gente leve não só a segurança jurídica, mas também leve ao conhecimento dos nossos gestores outras possibilidades de inovar no setor público com segurança jurídica. Mais uma vez, agradecemos sua participação e os esclarecimentos sobre um tema tão estratégico para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. O livro, ele certamente é uma contribuição valiosa para quem atua ou quem se interessa pela área. Se você é associado ou associada à ANAF e gostaria de divulgar sua obra ou pesquisa, entre em contato com o nosso Centro de Estudos. Será um prazer contar com a sua participação. Nos vemos no próximo episódio de Conversa com Autores e Autoras. Até lá!